filhos de Deus, sejam bem-vindos! Uma das primeiras coisas que nós desejamos saber quando entregamos nossa vida a Jesus é: para que Deus me chamou? O que será que eu vou fazer na igreja, para o reino de Deus? Será que meu dom é cantar? Será que meu dom é pregar? Será que meu dom é ser um intercessor? Será que eu tenho chamado de pregador? Será que eu tenho chamado de pastor, de pastora? Essas indagações são muito legais, porque a Bíblia diz que aquele que deseja o episcopato, boa coisa deseja. Que nada mais é ser útil e ter alguma função no reino de Deus. Mas algumas versões e algumas vezes a própria Bíblia não diz apenas aqueles que têm um ministério, aqueles que têm uma função. Ela diz assim, aqueles que têm uma vocação, um chamado. E é sobre isso que eu queria falar hoje, sobre o meu chamado, sobre a minha vocação. Como eu descobri? Será que eu tive dificuldades? Será que demorou para eu entender o que Deus queria na minha vida? Será que por um tempo eu naveguei por um ramo, por um caminho que não era o que Deus tinha para mim? Será que eu fiz confusão em saber o que era para mim fazer na igreja do Senhor? O que era para mim ser depois que eu aceitei o Senhor Jesus Cristo? E se você está no caminho dessas indagações, o que fazer pelo reino? O que ser para o Senhor Jesus Cristo? Qual a minha utilidade após o dia que eu aceitei ao Senhor? Então continue assistindo esse vídeo, não deixe de se inscrever, deixe o seu like se você estiver sendo direcionado, aconselhado, se você sentir Deus falando com você, isso vai ser muito gratificante. Bom, eu não canto nada. E eu não tenho voz para isso, eu não sinto que quando eu canto, a minha existência ali se torna descoberta. Não, eu nasci para fazer isso, eu nunca senti essas coisas. Mas no começo do meu ministério era isso que eu fazia quando eu tinha oportunidade. Ou eu lia uma palavra, ou eu fazia uma oração, mas quase sempre eu cantava um louvor, porque eu estava perdida. E por que eu fazia isso? Porque eu mais via jovens cantando, e principalmente mulheres, cantando do que pregando. Então eu deveria ser o quê? O que a maioria das pessoas eram. Mas eu não sabia que Deus não tinha isso para mim. Eu não sabia que o chamado de Deus era na palavra do Senhor Jesus Cristo como ministra do Evangelho do Senhor. Então eu me guiei pelos meus próprios pensamentos e por aquilo que eu via diante dos meus olhos. Por isso, com essas experiências, eu descobri que o chamado, a vocação, não é uma coisa que a gente escolhe, que a gente titula, que a gente se coloca lá na frente. É como a palavra diz, é um chamado. Deus te chama para algo. No Velho Testamento, você vai ver várias pessoas que teve um chamado na vida. Como, por exemplo, Deus chamou a Moisés, Deus chamou a Samuel. E o que dizer do Novo Testamento, quando o próprio Jesus Cristo chamou e escolheu os 12, muitos deles chamando pelo próprio nome. Então, a utilidade na casa de Deus não é algo que te faz estar perdido. É como eu disse, quando eu comecei a pregar e fazer as minhas ministrações, eu entendi que eu nasci para aquilo. Eu entendi realmente que Deus me chamou para aquilo. Então eu sempre amei a palavra de Deus e gostava de ler a Bíblia em casa. E eu prestei atenção que quando você lê a palavra de Deus e você é chamado para entender, chamado para pregar ela, para fazer com que as pessoas vejam aquela mesma palavra que ela já viu várias vezes, mas de uma outra perspectiva, de um modo mais fácil e acessível à mente e ao coração. Eu percebi que antes eu lia o livro de Jó, que era os que eu mais lia, mesmo antes de eu servir a Deus, o livro de Jó e o livro de Apocalipse. Eu lia ele e eu li apenas os versículos que estavam ali. Mas quando eu passei a servir a Jesus Cristo, o Espírito de Deus veio morar em mim, eu vi que uma grande diferença aconteceu, porque eu passei a ler o livro de Jó e o livro de Apocalipse, mas é como se nos versículos alguém abrisse assim, desse um zoom, sabe quando você pega uma foto e você quer ver mais detalhe da foto, você vê se a maquiagem borrou em algum lugar, você vê se o fio de cabelo está fora do lugar, ou você quer ver uma pessoa que está distante mais próxima, aí você dá zoom na foto, não é isso? Então eu percebi que quando eu comecei a ler a palavra de Deus junto com o Espírito Santo, ele fazia zoom nos versículos e eu conseguia ver além do que estava ali. Então as minhas próprias experiências individuais sozinha em casa me fizeram entender que eu tinha um chamado para a leitura da palavra de Deus e não só para leitura, porque aquele que realmente aprendeu é alguém que sabe e tem facilidade para ensinar. Quando eu me vi tendo facilidade para pregar um versículo difícil que muitas vezes faz um nó na cabeça das pessoas e consegui passar para ela de uma maneira mais acessível, eu descobri, nossa, eu nasci para isso, eu fui chamada para isso, para fazer a palavra de Deus ser mais compreensível aos olhos e aos corações, de uma maneira mais graciosa, muitas vezes mais forte. E ali eu me regozijei em Deus de ter sido chamado para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo.
Aí após disso, Deus levantou os profetas, falando que Deus me levaria a alguns lugares por meio da palavra, que Deus me chamou como ministra, como serva do Senhor, para apregoar o evangelho e a palavra de Deus aonde eu passasse. Então, os profetas só confirmaram aquilo que individualmente Deus já falava no meu coração. E quando você entender que você é chamado para uma coisa, os testemunhos vão acompanhar. Quando eu cantava, ninguém falava assim comigo, Sandra, eu senti algo diferente. Eu senti uma presença, uma coisa quando você cantava. Não, uma pessoa falava comigo, Pai do Senhor, normal, e eu não via os testemunhos, eu não via que aquilo surtia efeito. Quando Deus te chama para algo, os efeitos surgem. Quando Deus te chama para pastorear, muitas vezes você está numa igreja e você não faz apelo, mas as pessoas vêm até a frente e falam, eu quero aceitar Jesus. E você se pergunta como isso? É porque você está exercendo o seu chamado, a sua vocação, e as coisas acontecem, os testemunhos eles vêm. Mas quando eu passei a pregar a palavra de Deus, aí os testemunhos vieram. Várias pessoas, por meio da internet, fora da internet, pessoalmente, indiretamente, vinham contar os testemunhos do que aconteceu por meio da palavra que ouviu através dos meus lábios. Então eu me regozijei no Senhor, que a minha ação no reino de Deus estava causando efeito na vida de pessoas. Todas as vezes que você for chamado para algo, Deus vai te dar a convicção disso pelo modo como as pessoas ao redor reagem quando você canta ou quando você prega. Para finalizar, eu gostaria de citar o exemplo de Jesus. Bom, você vai ver que o chamado de Jesus, além de ser filho de Deus, além do Criador do mundo, além de ser chamado para salvar, você vai ver que o ministério dele era totalmente atuado na missão. Ele era o missionário do Senhor, porque ele estava no lugar, depois ele se locomovia para outro lugar, ele estava numa passagem, depois ele falava, é necessário passar por Samaria, depois ele passou para as bandas do Gadareno. Então ele fazia uma missão, ele é um missionário de Deus enviado, vocacionado para ir em todos os lugares, apregoando e libertando os encarcerados de Satanás. Você vai ver que ele chamou os 12 e muitos deles chamou pelo nome, mas ele não chamava a multidão inteira, vem comigo. Mas você vai ver que a Bíblia diz que as multidões afluíam atrás dele, após dele. Por quê? Porque ele está vivendo o seu real chamado na terra. Ele saía por todos os lugares pregando, ele saía por todos os lugares libertando. Com isso, quando ele olhava para trás, as multidões estavam ao seu redor. Certa vez ele saiu para ficar na praia, para olhar o mar, para sentir o vento. Quando ele olhou, estava aquele povo enorme, aquela multidão ao redor dele. Por quê? Quando se vive o ministério, os testemunhos vêm. Quando se vive realmente o ministério, aquilo que Deus te chamou para ser, as coisas à nossa volta acontecem naturalmente. Muitas vezes nos assombra de tão grande que Deus faz. Porque se Deus te chamou para viver algo sobre a terra, tudo vai dar errado quando você está vivendo na contramão disso. Como, por exemplo, no mundo eu obtive depressão, eu obtive espírito de inferioridade, eu tive insônia por quase 2 anos. Eu era super infeliz. Por quê? Porque eu estava vivendo uma vida que não era minha. Eu estava fora do caminho, eu estava fora do amor, eu estava fora da presença, eu estava fora do meu chamado, então eu estava um peixe fora d'água. Como um peixe fora d'água vai viver? Assim é a pessoa que foi chamada por Deus para ser algo, para fazer algo e foge, como Jonas. Quase foi morto além do peixe, dentro da baleia, mas o Senhor teve misericórdia, ele saiu e passou a viver daquilo que Deus chamou ele para fazer. Então, o seu ministério, o seu chamado vai se concretizar nisso, quando pessoas à sua volta serão impelidas por Deus a trazer o testemunho e você vai se sentir regozijado, prazeroso naquilo. Não, eu estou fazendo realmente o que eu nasci para fazer.